Olá, eu sou o Luiz Fernando, faço parte da equipe do Imaflora e nós preparamos essa videoaula para ajudar um maior entendimento sobre a Lei Florestal ou o Código Florestal Brasileiro. Essa aula é importante para produtores rurais, para técnicos de cooperativas, organizações de assistência técnica, enfim, pessoas que estão interessadas em entender o Código Florestal e também participar da sua implementação no campo. A lei, o seu texto oficial é bastante complicado, longo, cheio de detalhes, e a gente procurou organizar isso de uma maneira bem didática e simples para todos terem um entendimento básico dos principais elementos da lei. Ao final, a gente vai dar algumas referências de um material que também pode ajudar um pouco mais de informação sobre isso. Primeiro, é importante entender que a Lei Florestal, ou o Código Florestal, ela faz parte de um arcabouço maior, legal, que começa na Constituição Federal do Brasil, que trata de questões da conservação do meio ambiente e do meio rural brasileiro. Então, ela está relacionada de alguma maneira com a função social da propriedade rural, da Constituição Federal, e também do artigo 225, que trata do capítulo do meio ambiente. Esse se desdobra em outras leis, que tratam do zoneamento e licenciamento ambiental, que também são fundamentais para a atividade agropecuária no meio rural, e para as punições e as infrações de regra material. E daí, a partir disso, é que vem os regulamentos específicos, leis ou outras regras que tratam da conservação ou uso dos recursos naturais, um bloco de documentos e regulamentos para as águas, para a fauna e para a flora, ou para a vegetação nativa. Para a flora ou vegetação nativa, tem um conjunto de leis ou regulamentos que tratam do seu uso e conservação em terras privadas e em terras públicas. São esses a Lei Florestal, o Código Florestal, a última versão de 2012, que a gente vai falar daqui para frente, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei da Mata Atlântica, que também se aplica às áreas agrícolas no Brasil, na região da Mata Atlântica, e a Lei de Gestão de Florestas Públicas. A Lei Florestal, ela tem uma particularidade de ser o componente que trata de todos os regulamentos que versam sobre o uso e conservação da vegetação nativa em áreas privadas, e imóveis ou estabelecimentos rurais privados em todo o país. Isso é muito importante porque nessas propriedades está hoje a maior parte da vegetação nativa do Brasil, portanto ela é muito importante para a conservação do meio ambiente, da natureza, e também é muito importante para a economia, uma vez que a agricultura e a pecuária são atividades de grande importância para o nosso país. Bom, uma nova versão da lei foi definida em 2012, a Lei 12.651. Ela é um desdobramento, uma nova versão de uma lei que começou no começo do século XX, vem inspirada aí até do final do século XIX, teve uma importante versão em 1965, mas foi atualizada com uma nova versão em 2012, e a lei coloca formalmente que tem um propósito de estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e a prevenção dos incêndios florestais. A lei tem vários objetivos e um dos seus objetivos bastante importante é contribuir para o desenvolvimento sustentável. Portanto, ela é uma lei de grande importância que trata e regula o uso, a conservação, o manejo da vegetação nativa em propriedades privadas e tem um importante componente, um objetivo de contribuir para a dimensão pública, uma vez que cita claramente o desenvolvimento sustentável. A lei está organizada, basicamente, que a gente entender, em dois conceitos ou dois componentes principais que organizam a vegetação nativa dentro de uma propriedade privada. Primeiro são as áreas de preservação permanente, ou as APPs, que está definida na lei como uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Portanto, primeiro conceito, as APPs são áreas de fragilidade ou de grande importância ecológica. Elas são áreas que devem ser permanentemente protegidas e preservadas, pois o seu uso implica num risco de impacto ambiental.
Esse é o seu principal conceito. As APPs, portanto, variam dentro de uma propriedade em função da geografia da propriedade, em função da presença de determinados tipos de vegetação, em função da presença de recursos hídricos ou até mesmo da declividade de um terreno. E ela, então, está definida em função da geografia da propriedade, ela não muda em função disso, mas o fundamental é uma área, portanto, que, mesmo que hoje esteja coberta ou não por vegetação nativa, ela deve ser protegida permanentemente com uma função de conservação e preservação dos recursos naturais e uma importância social para as populações humanas a partir disso. A lei define no seu artigo 4º quais são as categorias de áreas de preservação permanente, seja em zonas rurais ou urbanas, e nós temos listado aí as 11 categorias de APPs que existem. Para cada categoria existe uma faixa determinada de qual que é a abrangência dessa faixa de preservação permanente. Essa faixa, em detalhes, vai estar na publicação que a gente vai citar ao final, mas aqui nós vamos listar todas essas categorias. Então, a primeira são as faixas marginais de qualquer curso d'água natural ou perene, rios, riachos, enfim, córregos. As áreas de entorno dos lagos e lagoas naturais. A terceira são as áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais. As áreas no entorno de nascentes e olhos d'água são APPs extremamente importantes e frágeis também. As encostas ou parte de encostas com declividade superior a 45 graus ou 100% de declividade. E as restingas, os manguezais, as bordas de tabuleiros ou chapadas, até uma determinada parte dessas bordas, os topos de morros, montes, montanhas e serras, que tem uma definição específica sobre isso. Também nós vamos citar um material para quem tiver mais interesse em entender em mais detalhe. As áreas que têm altitude superior a 1.800 metros em todo o país. E as veredas. Todas essas são áreas frágeis de grande importância ecológica e que, portanto, precisam estar permanentemente protegidas e preservadas. A reserva legal é um outro conceito, ela está definida na lei como uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Portanto, a APP ela vai existir no imóvel propriedade independente das áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente são definidas em função da geografia de uma propriedade. É possível que um imóvel ou propriedade não tenha nenhuma APP, se ela não tiver áreas com declividade, não tiver presença de recursos hídricos, não tiver ecossistemas frágeis, mas todo imóvel vai ter uma área de reserva legal em adição à área de preservação permanente, que tem o propósito de contribuir para a conservação dos recursos naturais e ter uma função não só para a conservação dos recursos naturais numa escala de paisagem, mas inclusive para a viabilidade e a funcionalidade ecológica do próprio imóvel e da produção rural. Esse é o conceito fundamental da reserva legal. Vamos ver então como ela está definida. Portanto, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa com fins de reserva legal. O conceito original da lei, lá antes de 1965, em 1934, era ter uma reserva de madeira nas propriedades, em função do avanço do desmatamento, principalmente no sudeste brasileiro. As fazendas passaram a não ter mais madeira e a reserva legal foi criada com o conceito de todo produtor ter um estoque de madeira. E hoje o conceito é que cada produtor tem um estoque de floresta que cumpre várias funções para a própria propriedade e para a coletividade. Bom, e os critérios são, portanto, que para os imóveis localizados na Amazônia Legal, a porcentagem de reserva legal da propriedade tem que ser de 80% para os imóveis situados em áreas de florestas, 35% da área do imóvel nas áreas de cerrado, 20% no imóvel situado em área de Campos Gerais. Em todas as outras regiões e estados do país ou biomas, cada imóvel propriedade tem que ter 20% da sua área com áreas de reserva legal, independente das áreas de preservação permanente. Bom,
como que um produtor pode cumprir com esses requisitos de reserva legal? Ele pode ter essa área dedicada à conservação, que também permite algum tipo de uso e manejo, no próprio imóvel. Essa porcentagem de vegetação nativa está presente no próprio imóvel, como ele pode ser compensado em parte ou integralmente fora desse imóvel. Uma maneira é fazer isso em unidades de conservação, onde o produtor vai estar colaborando para a regularização fundiária de uma unidade de conservação que tem o propósito, a finalidade de conservação dos recursos naturais, ou ele pode compensar parte ou integralmente o seu déficit de vegetação nativa em um outro imóvel de algumas formas. Ele pode fazer isso num imóvel da mesma titularidade, portanto, de que o próprio proprietário tem um outro imóvel que tem excedente de vegetação nativa. Pode fazer isso em arrendamento ou servidão florestal em outros imóveis de outros proprietários, ou pode fazer isso por meio de uma aquisição de cotas de reserva ambiental, as chamadas CRAs. Para todas essas condições, o imóvel que vai compensar ou receber uma compensação, ele tem que cumprir com os seus requisitos de vegetação nativa para a reserva legal e ter áreas em excedente para receber a compensação daqueles imóveis que têm um déficit. Essa é uma condição para que a gente tenha a compensação acontecendo com a funcionalidade de contribuir para uma paisagem com vegetação nativa, que é fundamental para o equilíbrio da paisagem, dos ecossistemas e da produção agropecuária. Bom, até aqui a lei florestal, ou o Código Florestal, é relativamente simples. Tem a definição de APP e reserva legal, as categorias de APPs e as faixas dessas categorias de APP e as porcentagens de reserva legal que variam em diferentes regiões do Brasil. Isso não é uma coisa que gera dúvida, aparentemente é simples de ser cumprido. O que aconteceu com a versão da lei publicada em 2012 é que ela criou regras especiais ou condições especiais para imóveis que não cumpriam com o Código Florestal antes de 22 de julho de 2008. Então, essas novas regras se aplicam para todos aqueles imóveis que passaram por desmatamento, conversão da vegetação nativa ou qualquer outra irregularidade ou não cumprimento da lei antes de 22 de julho de 2008. Que essa data é uma data referência onde houve a regulamentação da lei de crimes ambientais. Então, daqui para frente, a gente vai ver quais são essas condições que se aplicam para esses imóveis. Portanto, de maneira resumida, recapitulando aí o que a gente falou, nós temos aqui que essas regras que nós falamos até agora, de APP e reserva legal, as suas faixas e percentuais, são as regras que nós estamos chamando de permanentes. Então, nós que estamos adotando essa nomenclatura, não é uma nomenclatura da lei, e ela se aplica, portanto, para todos os imóveis que sempre cumpriram ou que já vinham cumprindo com o Código Florestal anteriormente, imóveis que nunca foram explorados, portanto, que ainda estão 100% cobertos com vegetação nativa, ou imóveis que tiveram alguma irregularidade após 22 de julho de 2008. Né? Esses não foram anistiados. E todos esses têm que cumprir com as regras permanentes, portanto, isso implica que a APP não entra na contabilidade da reserva legal, mas ela pode gerar excedente para compensação, e não há uso consolidado em nenhum tipo de área de preservação permanente. Já esses imóveis onde houve essa anistia, significa o quê? Que tinham irregularidades com a lei, mas essas irregularidades foram cometidas ou existiam somente até 22 de julho de 2008, essas falhas foram perdoadas e foram criadas novas regras para que elas sejam cumpridas a partir de maio de 2012. As principais mudanças são que as áreas de preservação permanente, elas entram no cômputo ou na contabilidade para cumprir com os requisitos da reserva legal. A gente vai ver isso um pouco mais em detalhe mais para frente. Além disso, a obrigação de recompor tanto reservas legais quanto áreas de preservação permanentes vão variar em função do tamanho do imóvel, e a gente também vai entrar em mais detalhe daqui para frente de quais são esses novos requisitos. Somente para essas regras transitórias, que é uma nomenclatura que nós estamos adotando aqui na aula, mas não é uma nomenclatura presente na lei. Vamos lá. Para as reservas legais desses imóveis, então, que tinham irregularidades com reserva legal até
julho de 2008, primeiro há uma diferença em função do tamanho do imóvel. Aqueles imóveis com até 4 módulos fiscais e os imóveis com mais de 4 módulos fiscais. Vamos ver. Para os imóveis com até 4 módulos fiscais, quem precisar saber o tamanho do módulo fiscal do seu município, onde está o seu imóvel, consulte o material de apoio que a gente vai citar ao final. Mas, portanto, para esses imóveis com até 4 módulos fiscais, a reserva legal vai ser constituída ou representada pelos fragmentos ou a vegetação nativa que existir hoje na propriedade. Para os imóveis com mais de 4 módulos fiscais, sempre que a cobertura florestal for menor do que a porcentagem exigida por lei, haverá a obrigação de recompor a reserva legal. Em outras palavras, para os imóveis que têm até 4 módulos fiscais, não é necessário nenhum tipo de restauração ou recuperação da vegetação nativa para a reserva legal. Então, se é um imóvel de 100 hectares na Mata Atlântica, ele tem que ter 20 hectares de reserva legal, independente das APPs, mas se ele tiver 5, 10 ou 18, ele cumpre integralmente com o requisito e não precisa restaurar os 15, 10 ou 2 hectares que faltavam na lei, na versão anterior da lei. O que ele tiver hoje, mesmo que seja mínimo, muito menos do que a porcentagem exigida, é suficiente, não é necessário nenhuma restauração. Já para os imóveis maiores de 4 módulos fiscais, eles têm que atingir aquela porcentagem mínima de reserva legal e é necessário, portanto, a restauração caso ele tenha menos do que o necessário. Então, um imóvel, uma fazenda na Amazônia de 500 hectares, que precisa ter 50% da área com vegetação nativa, e ela, portanto, 250 hectares, se ela tem 100 hectares, ela tem que restaurar o que falta para chegar até os seus 250 hectares. Mas tem algumas outras novidades além disso. Uma outra novidade importante que a gente já mencionou é que é possível contabilizar as áreas de APP nas áreas de reserva legal, desde que se cumpram 3 questões. Primeiro, não implique na conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. Em outras palavras, é possível contabilizar a APP desde que não resulte em novos desmatamentos ou novas conversões quando há déficit de vegetação. A APP tem que estar, que vai ser computada, né, ela tem que estar conservada um processo de recuperação registrado no CAR dessa propriedade. E o imóvel tem que estar incluído no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. Então, novamente, uma fazenda de 100 hectares na Mata Atlântica, que tem 10 hectares de APP e 10 hectares de remanescentes de vegetação nativa além das APPs, ela cumpre integralmente com o percentual de APP, porque você pode, de reserva legal, perdão, porque ela pode somar os 10 hectares de APP com os 10 hectares dos outros remanescentes para compor a sua reserva legal. Além disso, por fim, no caso de recomposição ou restauração para atingir os requisitos de reserva legal, é possível se isso ser feita com um plantio intercalado de espécies nativas e exóticas ou frutíferas em sistema agroflorestal, desde que se siga 2 parâmetros. O plantio de exóticas tem que ser combinado com nativas, necessariamente, e a área recomposta com espécies exóticas não pode exceder 50% da área total a ser recuperada. Mas, portanto, resumindo, divide imóveis até 4 módulos fiscais daqueles, os menores e os menores não precisa restauração, os maiores têm que ter restauração, é possível contabilizar a APP na reserva legal e é possível fazer a restauração combinando espécies nativas com espécies exóticas. Para as APPs, também tem mudanças muito importantes. Então, se havia irregularidades nas APPs até dia 22 de julho de 2008, o produtor tem 2 opções. Recompor, a primeira, né? Recompor integralmente essas áreas de preservação permanente com vegetação nativa, ou é possível optar por manter o uso consolidado de parte dessas APPs e fazer a recomposição, a restauração somente em faixas mínimas obrigatórias, que a gente vai detalhar em seguida. E, por final, para as pequenas propriedades, com aquelas até 4 módulos fiscais,
é possível fazer a restauração de exóticas combinadas com as nativas, somente para essas condições. Para os imóveis maiores, não é possível a restauração de APPs com espécies exóticas, tem que ser feito exclusivamente com espécies nativas. Bom, o que é o uso consolidado de APPs? Esse conceito foi criado na versão de 2012 da lei, e ela se aplica para as APPs associadas a recursos hídricos naturais, que são as nascentes, cursos d'água, veredas e lagos naturais. E para esses, portanto, existe uma faixa mínima obrigatória de recomposição, que vai variar em função do tamanho do imóvel, que é a chamada escadinha, que a gente vai ver em detalhes em seguida. As outras tipos de APPs, reservatórios, encostas, topos de morros e montanhas chapadas, mangues, restingas e altitudes acima de 1.800 metros, não tem exigência de uma faixa mínima de recomposição. Mas é fundamental ter em mente que essas APPs, onde vale o uso consolidado de recursos hídricos naturais, continuam sendo áreas, mesmo tendo uso consolidado, de grande importância e fragilidade ambiental e, portanto, o uso consolidado exige práticas que garantam a conservação da água e do solo para evitar o risco de degradação destas áreas e de contaminação, inclusive degradação do solo e da água. Vamos ver isso numa imagem. Nós temos aqui a representação de um imóvel que tem um curso d'água, um rio ou um riacho, portanto ele tem uma APP aqui, vamos supor que seja de 30 metros de largura de cada lado desse riacho, é uma área frágil, importante para a conservação, e a situação atual é que parte dessa APP está ocupada com culturas, com pasto, café, milho, eucalipto, o que seja, e uma parte está protegida com vegetação nativa. Para aqueles imóveis que se aplicam às regras permanentes, que têm irregularidades a partir de julho de 2008 ou nunca foram abertos, né, é necessário toda essa faixa estar restaurada ou protegida. Para os que valem as regras transitórias, né, a situação é que o produtor tem que restaurar uma faixa mínima com vegetação nativa, isso vai variar em função do tamanho do imóvel, e é possível continuar com o uso agropecuário nessa faixa complementar, mesmo isso sendo APP, desde que se garantam práticas de conservação do solo ou da água que não impliquem riscos para a degradação do solo ou o recurso hídrico desse riacho ou desse rio. E daí, quais são os critérios para a lei da escadinha? Né? Quais são os critérios para definir a largura mínima de recuperação ou de restauração obrigatória nas APPs hídricas? Elas variam em função do tamanho do imóvel, com categorias que vão até um módulo fiscal, entre 1 e 2, de 2 a 4, entre 4 e 10, e maior que 10 módulos fiscais. Nós organizamos essa informação aí numa tabela, que traz aqui os tipos de APP, cursos d'água, nascentes, ao redor de lagoas e lagos naturais, e veredas. Vamos ver um exemplo, então. Aqui está a largura do rio, até 10 metros, de 10 a 60 metros, de 60 a 200 e maior que 200 metros. Todos os imóveis com até um módulo fiscal, independente da largura do rio, tem que a faixa mínima é de 5 metros, entre 1 e 2, 8 metros, maior do que 2 e até 4, 15 metros, e a partir disso varia de 20 a 100 metros a faixa mínima que precisa ser restaurada. Para as nascentes, para todas as categorias e tamanhos de imóveis, a faixa mínima de restauração é de 15 metros. Existe alguma situação excepcional em que a regra muda além dessa regra da escadinha? Sim, ela existe para a situação, novamente, para pequenos imóveis. Então, aqueles imóveis que têm até 2 módulos fiscais, a área de restauração de APP, ela pode ser de até 10, mínima, né? Mínima. 10% da área total do imóvel. Então, um imóvel de 10 hectares, que tenha, eventualmente, 3 hectares de APP, mas ele tem somente até 2 módulos fiscais, o produtor ele pode restaurar somente 1 hectare de APP e pode deixar os outros 2 sem restaurar, mesmo sendo uma área de importância, frágil,
mas a lei permite que para esse produtor pequeno ele restaure somente até 10% da área do imóvel das APPs. E para imóveis de 2 a 4 módulos fiscais é a mesma abordagem, mas isso se limita a 20% da área total do imóvel que obrigatoriamente tem que ser restaurada. Se exceder a necessidade de restauração, a área de APP for maior, ele está desobrigado de restaurar o que vai além de 20% da área do próprio imóvel. Quais são as etapas de implementação para o cumprimento do Código Florestal? Primeira etapa é o registro, né, o cadastro da propriedade do imóvel no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, feito no sistema do Estado. Aqueles estados que eventualmente não tiverem, isso é feito no sistema federal. O registro do CAR vai até o final de 2018 e o produtor voluntariamente faz a sua autodeclaração, ele é obrigatório, mas ele faz uma autodeclaração da situação do seu imóvel, delimita o contorno da propriedade, coloca as APPs, a reserva legal, e registra isso no sistema. O passo seguinte são os PRAs, ou planos de regularização ambiental, que ainda não foram regulamentados por todos os estados do Brasil, é necessária a regulamentação, mas aí o produtor vai colocar o seu plano para cumprir com os requisitos de reserva legal e de APP, em função de ter excedentes ou déficits. E o passo final é o PRADA, que é o projeto que vai colocar esse plano em ação e precisa também ser registrado no sistema e também precisa ser ainda regulamentado. Por fim, essa aula ele é um resumo bem simplificado de um guia elaborado pelo Imaflora e pelo IPEF. Aí vocês têm um link para esse material que vai detalhar, colocar imagens, figuras, fotografias, e várias outras referências e detalhes sobre o que a gente falou até agora, para todo mundo pode consultar, está disponível livremente. Além disso, nós desenvolvemos um aplicativo que pode ser baixado para tablets em Android ou sistema da Apple, ou pode ser usado também numa interface para computadores com acesso à internet, onde você vai poder simular a situação do seu imóvel em função do Código Florestal. O produtor tem que saber a área total do imóvel, a sua localização, em que município está, e saber quais são essas áreas de APP e de reserva legal. Isso de reserva legal o próprio aplicativo vai calcular, saber qual é a situação de vegetação nativa que existe nas APPs e fora delas, e o aplicativo vai devolver para o produtor se ele tem excedente ou déficit em cada uma dessas categorias. É bastante fácil de usar, a gente estimula que vocês usem. Portanto, agradecemos a atenção, espero que essa aula possa ajudar e que isso colabore para que todos entendam e possam botar a mão na massa para a implementação do Código Florestal, e que isso é fundamental para a agropecuária brasileira e também para a conservação dos recursos naturais do Brasil. Obrigado.